Olá novamente, sejam muito bem-vindos à última aula do curso de extensão A Ludicidade para o Desenvolvimento Infantil em Casa, como os adultos podem contribuir. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dos conteúdos até aqui, porque foram feitos com muito carinho, com muito empenho, e que, mais do que tudo, sirva como uma forma de fazer com que nós sejamos compelidos a dar para as crianças aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Muitas das brincadeiras, dos jogos, das atividades que eu passei aqui e eu ainda vou passar, carecem de tempo, carecem de passar tempo junto com a criança. E nesse mundo tão agitado, em que nós temos tantas coisas para fazer, nós podemos ir deixando momentos que poderíamos passar junto com elas para depois, ou até mesmo nunca ter esses momentos. E como eles são importantes para as crianças. Não tem preço você sentar e ler uma história para a criança. Não tem preço você participar do faz de conta dela. Não tem preço você cantar para ela, você cantar junto com ela, dançar com ela. E isso tanto para o desenvolvimento dela, quanto para que ela tenha uma infância mais feliz. E esses momentos vão ficar eternizados para sempre na memória e no coração dela. E eu sei disso por experiência própria, porque o meu pai já morreu, mas eu nunca vou me esquecer de quando ele sentava e contava história para mim e para minha irmã, que na época nós chamávamos de causa, porque mesmo sem o toque, naqueles momentos havia uma troca de carinho, de afeto, uma conexão que se criava entre pai e filha de uma maneira lúdica e prazerosa. E embora eu não tenha filhos, todo esse estágio eu dedico ao meu sobrinho Victor, de 4 anos, que é o meu filho do coração, que eu quero aproveitar cada momento da sua infância da melhor forma possível, da forma mais intensa possível, com todo amor, carinho e afeto que existir no meu coração. A primeira brincadeira lúdica que nós vamos aprender a fazer em casa é a brincadeira corrida de cachorrinho. Para essa brincadeira é interessante ter mais crianças, 2, 3, 4 ou até mais. Para essa brincadeira, nós não vamos precisar de nenhum objeto. As crianças simplesmente devem ficar a postos na posição de engatinhar e alertas até a contagem do número 3. Então todas devem disparar engatinhando para o ponto de chegada pré-estabelecido e a criança que chegar primeiro vence a brincadeira. É uma brincadeira muito legal, as crianças gostam muito e à medida que você for fazendo com elas, você pode ir modificando o animal. Essa que nós aprendemos agora é a de cachorrinho, né? Mas nós podemos fazer, por exemplo, a corrida de cavalinho, que a criança vai trotando até o ponto de chegada. Podemos fazer também a corrida de coelhinho, que ela vai correndo ou pulando, né, como um coelhinho. A corrida de sapinho, que ela vai pulando igual um sapo, né, até a chegada, até a linha de chegada. E é claro, a criança que mais chegar vence. As crianças gostam muito de desafio, então por isso que é legal colocar um desafio também na brincadeira. A segunda brincadeira lúdica que nós vamos aprender a fazer em casa é a brincadeira estourar o balão. Então, nós vamos precisar de um balão e também vamos precisar de mais de uma criança. Ou, se tiver só uma criança, a brincadeira pode ser feita conosco mesmo. Então, as crianças devem ser colocadas em dupla e uma bexiga, um balão cheio, né, colocado na frente delas. Uma de frente para a outra e o balão no meio. E o adulto, a pessoa que está cuidando da brincadeira, ela vai falar partes do corpo da criança em sequência. Então ela vai falar, por exemplo, cabeça, cotovelo, sovaco, barriga, joelho. E ela vai falando assim em sequência
né? E as crianças devem tocar essas partes do corpo que ela tá falando. Então, ela vai falando e a criança vai tocando. É interessante porque dessa forma a criança vai também aprender quais são as partes do corpo ali, né? As menores, né? Então ela vai falando as partes do corpo, né? Cabeça, ombro, barriga. E quando ela falar balão, as crianças devem estourar o balão que está na frente delas. A criança que for mais rápida vai estourar o balão primeiro. E é essa criança que vence a brincadeira. Muito legal, né? Então a criança vai ali desenvolver a sua atenção, porque ela vai ter que prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Qual que é o membro que ela está falando, né? E a hora que ela falar balão, né? Vai ter que ser rápida ali, né? Vai ter que ser ágil, ou seja, vai desenvolver agilidade também para estourar o balão. Essa brincadeira pode ser feita só com o balão, assim como também você pode colocar algo dentro do balão. Um brinquedinho pequeno, uma bala, ou algo para estimular ainda mais as crianças ali. E quem estourar primeiro, quem ganhar a brincadeira, ganha o que está dentro do balão. Então é bem interessante nesse sentido. A próxima brincadeira é a brincadeira Pirata Trapalhão. Para ela, nós vamos utilizar aquela nossa fantasia de pirata que nós confeccionamos nas aulas passadas. Então, nós vamos colocar na criança o chapéu, o tapa-olho, para ela ficar bem caracterizada. E para essa brincadeira, nós vamos precisar de um saquinho plástico, um saquinho qualquer que nós tenhamos em casa. E dentro dele nós vamos colocar algumas prendas. Pode ser doces, pode ser ou um brinquedo, né? Algo que seja do interesse da criança. E uma das crianças vai ser o Pirata Trapalhão. É interessante também ter mais crianças para brincar dessa brincadeira. Ou pode ser com você mesmo, né? No caso, a criança vai ser o Pirata Trapalhão. Então você vai caracterizar ela, ou não também, se você não tiver a caracterização, não tem problema. A imaginação ajuda bastante nessa hora. E a criança vai pegar esse saquinho com as prendas e vai esconder em algum lugar da casa. Pode ser na sala, no quarto, onde ela quiser. As outras crianças não podem ver, né? Esse que é o legal da brincadeira. E quando ela terminar de esconder, ela vai dizer assim: vamos ajudar o Pirata Trapalhão? Quando ela disser isso, todas as crianças vão começar a procurar o saquinho de prendas. A criança que encontrar, vence a brincadeira. Ganha as prendas e ainda vai ser o próximo pirata. É muito legal, né? Se as crianças não estiverem encontrando ali as prendas, né? A gente pode até fazer uma brincadeira ali, você tá quente, tá frio, ou bater palma, né? O pirata pode bater palma, né? Tá perto, vai bater palma. Vai batendo a palma mais forte, tá mais longe, bate mais fraco, para ajudar ali se as crianças não estiverem conseguindo encontrar. Então é bem legal também de ser feita essa brincadeira, as crianças vão gostar bastante. É uma brincadeira que ajuda na socialização das crianças, né? Elas se divertem, né? E também estimula a coordenação motora das crianças. Então, essas brincadeiras são brincadeiras lúdicas justamente por isso, porque elas têm, além do objetivo de se divertir, de brincar, tem um objetivo de desenvolver a criança, né? Então, nesse sentido, todas elas vão desenvolver alguma área, ou uma motora, ou a socialização, ou ali a lateralidade, alguma coisa ela sempre vai ajudar a criança a desenvolver. A próxima brincadeira é a brincadeira O Dragão. Para essa brincadeira, nós também vamos precisar de mais crianças. As crianças devem ser posicionadas em fila indiana, com as mãos na cintura do colega que estiver na frente.
A primeira criança da fila vai ser a cabeça do dragão. E a última vai ser a cauda. O objetivo da primeira criança da fila é pegar a última criança, ou seja, pegar a cauda, né? Pegar a última criança da fila. Assim que as crianças forem autorizadas ali pelo responsável, elas vão começar a correr, né? Não pode, a regra da brincadeira é essa, não pode tirar a mão da cintura do amiguinho, né? E elas vão começar a correr e fazer movimentos de modo a evitar que a cabeça do dragão pegue a cauda. Então fica uma brincadeira muito legal, muito divertida, as crianças se divertem muito, vira só em risada, né? E vai ser muito legal de você fazer aí na sua casa também. Assim que a primeira criança pegar a última, né? A cabeça pegar a cauda, elas podem ser substituídos ali por alguém do meio e ir alternando. Essa brincadeira é boa para socialização e também para desenvolver a coordenação motora da criança. A próxima brincadeira é uma brincadeira que até eu gosto, que eu já fiz bastante com as crianças da escola e elas amam essa brincadeira. É a brincadeira urso dorminhoco. Então, algumas crianças vão ser os ursos e elas devem deitar no chão ali. É legal ter um espaço um pouquinho maior para essa brincadeira. Então, elas devem deitar no chão e vão ser os ursos dorminhoco, ou seja, elas vão fingir ali que estão dormindo. Enquanto isso, algumas crianças, né, vão ser as que são crianças mesmo, que estão passeando ali pelo bosque. A gente pode imaginar onde é que é, né, esse lugar que os ursos estão dormindo, pela floresta. E aí as crianças vão andar em volta ali, né, desses ursos, né? E isso pode ser feito com o próprio adulto, né? De mãozinha pegada ali, né? Elas vão andar, né? Pode até cantarolar, né? Lá, 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 lá. E de repente elas dão de cara com os ursos dormindo. Aí olha qual que é a ideia. As crianças devem falar assim: olha, um monte de urso dorminhoco. Será que eles são perigosos? Isso até mesmo o adulto pode falar, né? Se às vezes a criança é muito pequena, né? Aí todos juntos devem dizer as seguintes frases: Senhor urso, urso dorminhoco. E quando as crianças disserem essas duas frases, os ursos acordam. E os ursos têm o objetivo de pegar as crianças que estão passeando no bosque. É muito legal, porque as crianças saem correndo, as outras que estavam dormindo saem fazendo gestos, né, de que são os ursos, né, para pegar as outras crianças. Quando elas pegarem, né, só o simples fato de encostar já simboliza que ela pegou, né, a outra criança. As crianças que estavam acordadas, né, as crianças que estavam de pé, é que vão ser os ursos na próxima rodada. Então também é muito legal. Se as crianças não se conhecem, ajuda elas a fazer amizades, a se socializar e a se divertir também. A próxima brincadeira é chamada assim, a brincadeira Eu Espio. Então, nós vamos pegar vários brinquedinhos das crianças mesmo, né? Aqueles que estão lá na caixa de brinquedos e espalhar pelo chão ali do quarto da sala. Para essa brincadeira, pode ser só uma criança mesmo. Aí, com todos espalhados ali no chão, você vai mencionar um deles. Eu quero o aviãozinho azul. E a criança, ela vai ter que encontrar ali o brinquedo naquele monte de brinquedos. É como se fosse um Onde Está o Wally caseiro. É uma brincadeira bem legal também. E ela vai desenvolver ou estimular o desenvolvimento da atenção da criança. E a memória também. Porque ela vai ter ali que ficar procurando, né? Vai ter que lembrar qual brinquedo que é aquele.
Então é bem legal também de se fazer com as crianças. A próxima brincadeira é a brincadeira de estátua. Essa é uma velha conhecida, né? Quem não conhece a brincadeira de estátua, mas também é muito legal para fazer com a criançada. Então nós vamos precisar, né, ou de um celular, ou uma caixinha de música, um rádio, e nós vamos tocar ou cantar uma música. Fica aí de acordo com, dependendo do que a gente quiser fazer com as crianças, né? Então nós vamos tocar ou cantar a música e todos vão dançar livremente pelo ambiente, até que a música é pausada pelo líder. E todos os participantes devem permanecer estátuas. Quem se mexer tá fora do jogo. Muito legal, né? Então é uma brincadeira muito interessante para desenvolver o equilíbrio, a concentração, a criatividade, a própria coordenação motora. É excelente essa brincadeira. Que a criança vai ter que prestar atenção ali, né? Ficar alerta, né? Quando que a música vai parar? E ficar paradinha a hora que a música parar, né? Então é bem interessante essa brincadeira. Além de ser muito divertida. Você pode até no final da brincadeira tirar foto da garotada ali, né? Das poses, das caras e bocas, né? Pra mostrar pra elas depois. Porque fica muito engraçado, né? O modo como as crianças param ali. Então é bem legal. A próxima brincadeira é a brincadeira caixa surpresa. Da caixa surpresa também pode ser feita apenas com uma criança. Se você só tiver uma criança, pode ser feita com uma criança sem problema. Então, para essa brincadeira, nós vamos precisar de uma caixa de papelão e também de vários brinquedinhos ali da criança. Então, nós vamos fechar essa caixa de papelão, né? E vamos abrir um orifício nessa caixa que dê para passar ali o bracinho da criança. Então ela não vai ver o que tem lá dentro, né? E vai colocar a mãozinha lá e vai tentar adivinhar qual o objeto que tá lá. Aí você coloca, né, o objeto que você quiser, já coloca previamente, né? Coloca antes, né? E é bem legal, é bem interessante porque vai desenvolver a habilidade sensorial da criança ali, né? Ela vai ter que pegar naquele objeto, é um objeto que ela já conhece, então ela vai sentir aquele objeto de uma outra forma, né? Que não seja a visual, né? Só a partir do toque, do sensorial. Então é bem legal de ser feita com a criança. E ela vai ter que também lembrar, que brinquedo será que tem essa característica, né? Que é desse jeito, para poder acertar o brinquedo. Então é bem legal também. A próxima brincadeira se chama arranca-rabo. Então também é interessante ter mais crianças, mas aí vai também de você ir adaptando, né, de acordo com quantas crianças você tem ali aí em casa, né? Pode ser. Tem brincadeiras que dá pra fazer com uma, mas dá pra fazer com mais crianças também. Tem brincadeiras que você faz com mais, mas dá pra fazer com menos crianças também. Então você vai adaptando aí de acordo com a quantidade de crianças que tem. Essa brincadeira de arranca-rabo, a ideia é dividir, né, ali o grupo, né, ou as crianças em dois, né? Então, um time, né, e o outro time, né? Dois times, né? Um time vai pendurar um pedaço de fita da parte de trás da calça ou da bermuda. E esses vão ser os fugitivos, né? Ao sinal do líder ali, os fugitivos correm tentando impedir que as crianças do time adversário peguem as suas fitas. Então, quando todos os rabos ali forem arrancados, né, as equipes vão trocar de papéis e quem era o pegador, né, vira o fugitivo. Então é bem legal também, é bem divertida e é muito legal para socializar as crianças, né? A próxima brincadeira é uma brincadeira que nós vamos precisar de uma garrafa PET.
nós vamos fazer bolhas de sabão. Qual que é a criança que não gosta, né, de fazer bolha de sabão, né? E nós vamos fazer com coisas simples e que nós temos em casa, né? Nós vamos precisar de uma garrafa PET. Eu já deixei cortado aqui, né? Bem simples. E nós vamos cortar essa garrafa em 3 partes, né? A primeira parte, a segunda parte e a parte que fica o gargalo, né? Nós não vamos usar a segunda parte, vamos usar apenas a parte do copinho e a parte do gargalo. Nós vamos colocar nessa parte do copinho um pouco de água e um pouco de detergente. O detergente não tem uma medida certa, você vai colocar aí, vai colocando, né? Quanto mais detergente você colocar, mais bolhas você vai conseguir fazer com a criança. E essa parte do gargalo, nós vamos usar aí para fazer as bolhas. Opa! Agora deu certo. Tem que dar uma mexida. Olha que bolhona. Quanto mais detergente você colocar, mais bolhas você vai conseguir fazer. E é interessante você dar uma mexidinha, porque que nem eu não mexi aqui, né? Aí ele acaba ficando um pouquinho mais difícil, mas quando você mexe, fica mais fácil. Olha que legal, né? Então as crianças amam também. E é uma brincadeira que ela desenvolve ali, né? Ou estimula os músculos da boquinha da criança. Então, além de ser muito divertida, ainda vai estimular, fortalecer esses músculos da boca da criança. Então, é bem legal também. Olha que bolhona. Muito legal, né? Então, essa brincadeira de bolhas de sabão, ela é muito interessante para desenvolver, ou melhor, para fortalecer os músculos da boquinha da criança. Então, nesse sentido, ela vai ajudar muito e além de ser muito divertida, muito legal. Qual que é a criança que não gosta, né, de fazer bolhas de sabão? E você pode, que nem eu coloquei, não coloquei muito detergente, mas você pode ir colocando mais, à medida que você for colocando, vai fazendo mais bolhas de sabão e vai ficando mais divertida ainda a brincadeira.